Kadosh, 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 canta a família. Kadosh, Adonai, Adonai, Elohim, Sebaot, canta. Oh, hallelujah, Abba. Oh, Asher, Yahweh, El Señor es somos fonte de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, sou tua noiva apaixonada, te esperador, te esperando. Sou todo filho e nem se para. Yeshua, Yeshua, Medalele, Yeshua. Irmãos, estás aqui mudando de som, te adorarei, Deus de milagre, Deus de promessa. Família, obrigado. Shalom, shalom. Deus abençoe. Obrigado, pastor.
Brasil. Diga: Deus abençoe o Brasil. Vou dar crédito à voz da tempestade. Essa é uma tentação que constantemente todos nós aqui sofremos. Porque quando vem um momento difícil e você tem uma promessa, irmão, se você não se segurar na promessa, talvez sem essa tranquilidade que nós estamos experimentando aqui, muito temporal, muito vento, sem perspectiva, mas naquele momento a Bíblia diz que o Senhor se levantou. 10, 15, 20, 30, 40 anos de vida cristã, o Senhor ainda vai te surpreender. Amém. Aqui aconteceram muitos milagres e só vai de buscar o Senhor. Quem é esse? Ele é Jesus, o Filho de Deus. Como disse João, né? Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é o pastor das ovelhas, Ele é a videira que andou sobre as águas, que acalmou a tempestade, que entrou naquele barco. É o mesmo Jesus que está conosco hoje. A Bíblia diz: Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E a gente costumava cantar quando era criança, com Cristo no barco, mais no Senhor, e a depender mais do Senhor, e saber que o Senhor está no controle de toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé para a gente louvar ao Senhor nesse lugar. Ok, família, foco hebraico, ok? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. That's, you know, you don't have to repeat. Que era, que é, que há de vir. Amém? Aleluia. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Teve um califa chamado Suleiman, magnífico, que ele reconstruiu os muros da cidade de Jerusalém. Então, esses muros que foram reconstruídos aí são muros novos. Ele reconstruiu e fez: pode deixar essa porta aberta. Por quê? Porque os judeus afirmam que por ela entrará o Messias. O Messias, obviamente, aparece como um concorrente. Ok? Então, o que ele faz? Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Qual é a porta exterior que olha para o oriente? Aquela que está diante de nós. Falada mais de 500 anos antes de Cristo, não é, pelo profeta Ezequiel, e que hoje está porque Jesus passou por ela. E ele diz: porque o Senhor passou por ela, ela permaneceu. Você vai olhar para trás, você vai testificar por que eu estou falando aqui. Então, do ponto de vista geográfico, a profecia bíblica se cumpre aqui, gente. Aqui já aconteceu muita coisa, mas aqui ainda vai acontecer. Aqui o Senhor subiu. Em momentos de dor, viver, começa a chorar, e foi por você que ele envolveu os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor.
Ruta, Ruta, que do time, a França, Jacob, Escola, Ruta, de vai, Chichona, vai, Escola, Mitzvot, Escola, Sicuia, Rapid. Salvador, dia e noite clamo na vossa presença. Chegue até vós a minha oração, inclinai o ouvido ao meu clamor. A minha alma está saturada de sofrimento, a minha vida chegou às portas da morte, eis objeto de horror. Estou preso e não posso libertar-me, meus olhos se apagaram de tanto sofrer. Clamo a vós, Senhor, todo dia, estendo para vós as minhas mãos. Fareis vós maravilhas. A eternidade e príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro. Olha, ali tem um banheiro na saída. Quem quiser depois. Ficou com calor, foi? E agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, temos o teu nome engrandecer. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus em que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus. É o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, poderoso tudo ele é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Oh, aleluia. Vou botar. É uma bênção ter vocês aqui neste lugar tão especial para nós, como cristãos de diferentes partes do mundo, pelo significado espiritual do lugar. É disto que nós vamos falar agora, neste lugar. Eu acho que é importante também falar já ao início de nossa explicação que o Jardim do Túmulo é identificado como uma de duas alternativas oficiais para o lugar da crucificação, a sepultura e também a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós falamos que é uma de duas alternativas oficiais porque através dos séculos muitos outros lugares foram identificados, pelo menos 7 lugares, dos quais somente 2 lugares têm maior fundamento histórico e também arqueológico. A tradição mais antiga está localizada dentro da cidade antiga, que é a Igreja do Santo Sepulcro. A Igreja do Santo Sepulcro é a tradição que foi estabelecida no século IV depois de Cristo. Agora, em séculos recentes,
no início do século XIX, alguns teólogos e arqueólogos identificaram o lugar que temos neste lugar, deste lado, e também toda a propriedade que temos deste lado como uma outra alternativa, já que o lugar tem muitos elementos históricos e arqueológicos que vão conforme as descrições que lemos nos evangelhos. Tudo começou no ano 1842, quando um teólogo alemão escreveu acerca do lugar que temos aqui como a Colinha da Caveira, o lugar do Gólgota, em base a principalmente a semelhança de uma caveira na encosta do monte. Nós lemos, por exemplo, em Marcos capítulo 15, no versículo 22, e lemos também, por exemplo, em João capítulo 19, que o nome do lugar onde Jesus Cristo foi crucificado foi Gólgota. O nome Gólgota originalmente vem da língua aramaica e simplesmente significa caveira. Nesta fotografia a gente pode ver aqui os buracos dos olhos. No centro a gente pode ver também o ponte da nariz. Hoje em dia o ponte da nariz não está mais conectada porque caiu aproximadamente 7 anos atrás. E a boca hoje em dia fica embaixo da terminal de ônibus que tem lá embaixo. Mas ao ver isto, as pessoas, eles associaram a semelhança de uma caveira com o significado do nome do lugar onde Jesus Cristo foi crucificado. Em português a gente fala Calvário, sim? Que vem do latim Calvária, que também significa a mesma coisa, caveira. A segunda razão que trouxe as pessoas para o lugar tem que ver com a localização do lugar com relação à cidade antiga. Olhando nessa direção lá atrás, a gente pode ver a cidade antiga de Jerusalém e também uma parte do muro norte da cidade antiga de hoje. Conforme que nos lemos em João capítulo 19, o lugar da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo ficava fora da cidade, mas também perto da cidade. Nós lemos isto em João capítulo 19, nos versos 16 ao 20. E também lemos em outra passagem no Novo Testamento, no livro aos Hebreus capítulo 13. O autor aos Hebreus fala que Jesus Cristo, para santificar as pessoas com sua sangue, que ele sofreu fora do portão da cidade. E a localização do lugar vai conforme a descrição que lemos nas Escrituras. Mas é importante clarificar que a cidade antiga que temos lá atrás hoje em dia e os muros da cidade, eles não são mais da época de Jesus. A cidade da época do primeiro século foi destruída completamente no século II, no ano 135, quando o imperador romano Adriano, ele destruiu a cidade de Jerusalém, e acima da cidade ele construiu uma outra cidade, mas com uma estrutura diferente, com a estrutura de um campamento romano, e ele trocou o nome de Jerusalém para Elia Capitolina. A cidade que temos hoje é mais recente e data da época dos turcos otomanos no século XVI. Eles, ao construir os muros da cidade no século XVI, nessa parte do muro norte que a gente vê lá atrás, incluindo o portão de Damasco na direita, nessa área, eles construíram um muro na mesma localização do muro norte da época de Jesus. O muro que originalmente foi construído pelo rei Herodes o Grande. E o significado disto é que nós também podemos falar neste lugar com toda certeza que nós estamos localizados fora da cidade da época de Jesus. Perto da cidade, como descreve João capítulo 19, nós estamos localizados perto da localização original de um portão da época do primeiro século, que é a localização do portão de Damasco, e também nós estamos localizados num lugar estratégico para as crucificações desde uma perspectiva romana. João também fala, em João capítulo 19, no versículo 41, ele fala que no lugar onde Jesus Cristo foi crucificado, tinha um jardim, ou a tradução literal do grego é pomar, e no pomar um túmulo novo no qual ninguém tinha sido posto. Conforme a descrição que lemos em João capítulo 19,
o lugar da crucificação e o túmulo ficavam bem próximos. E João fala também que na propriedade onde o sepulcro estava, na propriedade de José de Arimateia, lá tinha um pomar. Nós temos evidências arqueológicas de um pomar da época de Jesus. No ano 1924, quando os arqueólogos fizeram as escavações daquele lado da propriedade, perto do túmulo, e a gente vai ver o elemento arqueológico de caminho para o túmulo, eles acharam no lugar um lagar, que foi da época do primeiro século. O lagar foi o lugar onde eles pisavam as uvas para extrair o suco para produzir o vinho. E isso aqui foi muito importante, muito significativo para o lugar, porque nos fala que o lugar foi um pomar, mais especificamente falando, um vinhedo na época do primeiro século, na época de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o elemento mais importante que a gente vai visitar hoje é o túmulo vazio, pessoal. Aleluia. Até o ano 1867, toda a propriedade que temos aqui ficava embaixo da terra. No ano 1867, o túmulo foi achado quando o dono da propriedade naquele tempo, ele estava escavando na propriedade dele, procurando cisternas de água de chuva. E no processo ele achou o túmulo que a gente vê aqui, o túmulo que a gente vai visitar no final da visita. Este aqui é um túmulo de uma família judeia muito rica. E nós acreditamos isto pela estrutura do túmulo, pelo conteúdo da propriedade e também pela localização da propriedade na época do primeiro século. O túmulo por dentro está dividido em duas partes. Eu quero mostrar um desenho para mostrar a gente qual que foi a estrutura original do túmulo aproximadamente 2000 anos atrás, porque o túmulo hoje não está mais na mesma condição, porque o túmulo foi modificado em séculos posteriores, na época dos cristãos bizantinos no século V. Ao visitar o túmulo, a gente vai entrar dentro da primeira câmara que tem aqui, que é conhecida como a antecâmara. A antecâmara foi o lugar onde a família preparava o corpo para a sepultura, mas também era o lugar para fazer o ritual de lamentação. É por isso que também arqueólogos chamam a primeira câmara a Câmara das Lamentações. Depois disto, eles transferiam o corpo, eles deixavam o corpo dentro da Câmara da Sepultura, onde tem 3 estantes de sepulturas. 3 andares de sepulturas. Este aqui foi um sepulcro de uma família completa. Os estantes, os bancos de pedra não estão mais lá, porque o túmulo foi modificado por dentro pelos cristãos bizantinos no século V. E nós podemos ficar aqui horas falando acerca do lugar da caveira, do túmulo vazio, mas a gente hoje veio para visitar um túmulo vazio porque ele não está aqui. Aleluia. Porque ele ressurgiu dos mortos. Amém. Nós acreditamos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e que com sua sangue ele pagou o preço que ninguém podia pagar. Ele precisava morrer na cruz do Calvário porque a Bíblia ensina que sem derramamento de sangue não tem remissão, não tem perdão dos pecados. E ele morreu na cruz no seu lugar, no meu lugar, porque ele te ama, porque ele me ama. Ele foi sepultado, mas no terceiro dia ele fisicamente ressurgiu dos mortos, porque ele é Deus e porque ele é o Senhor da vida, pessoal. Ele está vivo hoje para dar vida nova e vida eterna com ele a todos aqueles que confiam no perfeito sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário. Amém. E esse aí é o que é mais importante de tudo para nós. Hoje dia o túmulo está vazio e o túmulo é um memorial de quem é Deus e do que ele fez por nós através do Messias Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar vocês, estou possivelmente pregando para o coro aqui, mas quem sabe também é possível que tenha alguma pessoa que precisa tomar uma decisão por Cristo hoje. Eu quero convidar você para meditar nestas palavras, mas também para analisar o coração, para ver onde que você está na sua relação com Deus, porque essa é a coisa mais importante de tudo para nós neste lugar. A Bíblia fala que hoje é o dia aceitável
Hoje é o dia de salvação. Tá? Então, pessoal, agora eu quero convidar vocês para tirar fotografias do lugar. Pastor Ricardo já fez toda a explicação do lugar aqui. E depois daqui a gente vai para visitar o túmulo. E depois do lugar do túmulo para o lugar da Santa Ceia. Então, pessoal. Sim. Então, pessoal. Pessoal, temos a fotografia que o pastor Ricardo está mostrando que essa é uma fotografia que foi tirada também do ano 1900, que é um ponto de referência para a gente ver o lugar. A gente vai ver o lugar sem a estação de ônibus, que tem lá embaixo na fotografia dela, mas também a gente pode ver o lugar Depois bota no grupo também. Vou botar. Vou deixar o tomate lá, o tomate fica aí. Tá pegando lá, mas está vazio aqui, já, ó, ressuscitou.
Libera a entrada aí pra fora. Foi. Olha, olha. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória. Nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E no amanhã, Cadê a chavezinha para abrir aqui? Eu começo para abrir. Não abre sem. E se colocar o brinco aqui e arrebentar? Para abrir isso aqui tem que ter uma chavezinha. O brinco abre. Está aí dentro do negócio não da capinha que a menina deu? Não. Ah, é o Chico Grande, né? Sim, mas você tem que ter aquela chavezinha já tem celular. Alguém tem um brinco aí com um negócio pequenininho, fininho? Deu. Bota no grupo, bota no grupo. É grande, purinho? Como essa da água, né? filma aí, Carlinhos. Perde essa não. Jordão. Não pode vir a Israel e não Aleluia. deixar de entrar na casa. Tá bom? Daqui a pouco. Em nome de Jesus. Fica na paz. Tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia. Jesus está aqui. Glória a Deus. Vamos
Ainda bem que eu consegui gravar. Toma. Falta alguém não? Falta aqui, Rafael. Deus, eu vim aqui. Então, nas mesmas águas do Jordão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá tirando foto lá? Não vão saindo não, tem que fazer uma foto todo mundo. Tem os 7 mergulhos aí. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu tô filmando. Marineide, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu não estava lá no dia do batismo. Glória. E que nos ajuda. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia! E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Aleluia! Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vai tocar no Maurício. Nos rendemos aos seus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: mas entenda que a tentação era toda uma batalha mental. Jesus está no final do jejum, ele sente fome, e na mente dele é que o diabo fala: olha, você não é filho de Deus? Transforma em aplaudir. Era a batalha mental, era os pensamentos do diabo digladiando com os pensamentos de Deus. Então toda essa tentação é o mesmo que acontece conosco, porque o diabo é persistente. Ele tenta a primeira vez, você diz não, ele vem com outra tentação. Você diz não, ele vem com outra tentação. Você diz não, o que ele diz? O diabo se retirou, cresça e eu diminua, que ele receba o reconhecimento, amém, gente? E no Espírito ele diz: você é forte quando você se prostra e adora. Ao Senhor teu Deus adorarás. Sinai de novo?
se tem unção, você pode estar até no deserto, que as pessoas vão vir para receber de Deus. Que você, a cada dia mais, seja cheio da unção. Ô Jaque, todo mundo preocupado com você aqui, achando que você tinha sido raptada. Aqui, tudo presente, presente. Regalo. Presente. Cadê a bolsa de presente? Cadê a bolsa de presente? Ela é fera, mano. Ela é o aço. Ela é o aço. Comprei muito. Aqui eu mesmo. Sério? Vai, dá um mergulho aí pra afundar. Não dá não, cara. Que isso, tá de brincadeira. Tira a foto agora, tira a foto. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aqui é o local. E o que a gente sabe, o que a gente mais vê aqui em Israel? Pedras. Dentro dessa igreja, ela foi feita na época bizantina, e depois templária, e hoje ela foi reconstruída também no século passado, para nós conservarmos aonde Jesus ele serviu os peixes, que eles não tinham capturado até a sua ressurreição. Jesus falou, aqui é o local, por isso seja muito obrigado. Aqui ele serviu a ressurreição. Primado de Cristo e também menos a Cristo. Jesus estava sendo julgado e Jesus é crucificado. No domingo pela manhã ele ressuscita. Pedro está vivendo uma crise existencial, lembra disso? E ele fala para os discípulos muito desanimados, ele diz assim, eu vou pescar. E os outros discípulos disseram, nós vamos contigo. E é para esse lado do mar da Galileia onde ele vem pescar e passa a noite toda, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, não pega peixe nenhum. Quando chega de manhã cedo, ainda estava meio nublado, Jesus aparece nesse ponto aqui e fala para eles, ei, vocês aí pescaram alguma coisa? Vamos dizer que o barco estava a 100 metros, mar adentro. Eu já vim aqui, esse mar estava bem baixo, ele está bem alto, então você não pode passar aquele portão ali, né? E o barco estava a uns 100 metros de distância. E eles falam assim, quem é esse estranho, né? Uma hora dessa nos incomodando. Não apanhamos nada. Ele diz, joga a rede do lado direito do barco. E quando ele lança a rede, o que acontece? O que acontece, gente? O milagre, quantos peixes? 153 grandes peixes. Diante do milagre acontecido, João, que era o discípulo mais íntimo de Jesus, olha para Pedro e fala, Pedro, nós passamos a noite toda, não pegamos nada, mas pela palavra dele, esse encheram, é Cristo. Quando Pedro ouve isso, o que Pedro faz, gente? Pedro pula do barco e vem nadando até a praia. E quando ele chega aqui, o que ele encontra? Jesus havia preparado o café da manhã. A Bíblia diz que eles olharam e viram pão, peixe e brasa. Lembra disso? Dentro dessa igreja aqui, também construída pelos bizantinos, tem uma pedra. Essa pedra que está lá exatamente no púlpito, nós vamos entrar lá, foi a pedra onde Jesus serviu o pão, preparou o café da manhã dos discípulos. Pão e peixe na brasa. Isso, obviamente, tem um significado espiritual para nós. Porque pão, na palavra de Deus, representa a palavra. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. É a palavra. Ele está dizendo, olha, o peixe, você ouviu a explicação que foi dada anteriormente, durante a perseguição, como é que eles se identificavam? O peixe era o símbolo do cristianismo. Então funcionava como uma senha. Ou eles usavam o dedo assim, ok? Num lugar disfarçadamente, fazia assim, quem era, fazia também e se identificava.
ou fazia-se um risco, né, traço assim, uma curva para cima, e o outro que identificava vinha, fazia para baixo, formando o peixe. A palavra peixe em grego é ictios, né? Jesus Christos, tuion, tuion, soteros. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. É uma abreviatura, né? Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então, estava ali o símbolo do cristianismo, estava ali os pães, e estava um outro terceiro elemento que era o quê? As brasas. Diga assim, pão, peixe e brasa. Jesus está falando, olha, cristianismo tem que ter essas duas coisas. O pão fala da palavra e a brasa fala do fogo do Espírito. Dificilmente você vai encontrar as duas coisas no mesmo grupo. Normalmente você tem grupos que eles amam demais a palavra, estudam a palavra, anotam tudo, gostam de estudos profundos, mas não tem o fogo, não tem a vida fluindo, não tem aquela, sabe, aquele Pentecostes no coração. Às vezes você encontra um outro grupo que gosta do fogo, gosta do mover, gosta do charabacanta, né? Mas não tem profundidade na palavra. Mas o cristianismo, ele foi trazido com esses dois elementos. Jesus era o verbo encarnado, mas 50 dias depois da Páscoa, que foi o sacrifício do Cordeiro, o que aconteceu? Pentecostes, nós vamos ver isso lá em Jerusalém, o Espírito Santo veio e se manifestou no meio do povo. Mas a coisa mais importante que acontece aqui, que é o diálogo que Jesus teve com Pedro. Quantas vezes Pedro negou Jesus, gente? 3 vezes. E aqui, Jesus faz uma pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? Lembra disso? Quantas vezes Jesus pergunta isso para Pedro? 3 vezes. Ou seja, para cada vez que Pedro negou Jesus, Jesus estava dando a oportunidade de restaurá-lo. E ali, naquele momento, vocês lembram que Pedro começa a caminhar com Jesus, mas naqueles discípulos ficaram ali participando do café da manhã, e a Bíblia diz que Jesus dá uma palavra para Pedro e diz assim: olha, quando você ainda era muito novo, você seguia pelos caminhos que você queria, você fazia o que você gostava, mas vai chegar um tempo em que alguém vai te pegar pelo braço e vai te conduzir por caminhos que você normalmente não iria. Ele está falando o quê? Pedro, você viveu uma vida muito independente. Pedro era impetuoso, Pedro pegava a espada, Pedro era o primeiro a perguntar. Mas vai chegar um momento que você vai amadurecer, você vai depender do Espírito, você vai aprender a seguir debaixo da vontade do Pai. Aí Pedro olha para trás, vê João e fala assim: e aquele ali, o que vai ser dele? E Jesus falou que se eu quiser que ele viva. E aí disseram que João nunca morreria, mas João, na verdade, foi o discípulo que viveu, né, que morreu de morte natural, escreveu o Evangelho de João, as Epístolas de João, o livro de Apocalipse, né, quando estava exilado em Pátimos. Ele foi o único que não foi, vamos dizer assim, martirizado, ok? Então tudo isso acontece dentro desse cenário aqui. E o que toca o nosso coração? É que o Senhor Jesus, esse coração, imagina, Jesus foi traído, foi abandonado, foi negado, mas quando ele sai da tumba, ele não vem cheio de sentimento de vingança, ele não vem cheio de feridas, não, ele vem para restaurar aqueles discípulos, e é o que ele faz de fato, né? Restaura Pedro, se torna uma peça importante no cristianismo, alguém, né, que vai, vamos dizer assim, ter um papel preponderante para a expansão do Evangelho. E aí tem uma lição para nós, porque nós caminhamos numa relação de discipulado, e o discipulado não pode ter a marca da desistência. A gente vai até o fim, entendeu? Vai até o último momento. Então, quantas lições nós podemos aprender aqui? Porque Jesus, eles não tinham pescado nada, Jesus pede o peixe, mas quando eles vêm, o peixe já está pronto, que coisa. Quer dizer, isso também nos fala da obra de Deus. A obra de Deus não é feita com a nossa força, não é feita com a nossa capacidade, mas ela é feita pelo Senhor. O Senhor já tinha provido antes deles chegarem, entende? Então, nós aqui
cada um aqui que faz parte de uma igreja, que congrega, né, no rebanho, que tem um relacionamento discipular de liderança, muitas vezes você vai estar vivendo em posições diferentes. Às vezes você vai ser aquele que vai restaurar e às vezes você é aquele que vai precisar da restauração. Onde você estiver, você tem que lembrar-se disso. No diálogo de Jesus com Pedro, no final, o que ele falou? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Você sabe que no original, Jesus pergunta para Pedro, aportuguesando, né? Pedro, você tem amor ágape para me dar? Pedro fala assim, Senhor, eu não tenho amor ágape, eu tenho amor filos, que é o amor de um amigo, o amor ágape é incondicional. E Jesus fala o que para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Né? Por 3 vezes. Você não precisa ser uma pessoa perfeita para servir ao Senhor. Você não tem que ter o amor perfeito para servir ao Senhor. Porque o Senhor, Ele trabalha conosco, apesar das nossas limitações. O Senhor já nos conhece. Quando o Senhor te escolheu, Ele já sabia quem era você. O Senhor não está surpreso por nada, não está decepcionado por nada. Ele já tinha essa clareza de quem nós éramos. E mesmo assim Ele nos faz um chamado. Apacenta as minhas ovelhas. O verdadeiro amor, irmãos, é servir na obra de Deus. É ajudar aqueles que o Senhor colocou sobre a nossa liderança, aquele que o Senhor nos deu. Amém? Eu queria orar com você. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha cantar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para... Foi feito essa sinagoga, ok? Ela tinha 2 andares, ok? Todos os dias. Importante na Bíblia, ele cobrava impostos dos pescadores de Cafarnaum, que chamava-se Mateus, ele era coletor de impostos. E a Bíblia diz que Jesus passando...
da vinda de Jesus, como é o Salmo 22, que fala do sofrimento, o Salmo 23 do presente, e o Salmo 24 da ascensão de Jesus. E a estação, primeiro ano, segundo ano da popularidade e o terceiro ano da perseguição. Ele encontra com esse homem com 32 anos de idade. O ano da popularidade dele, estava fazendo curas. E o homem já estava aqui há 38 anos, quer dizer, 6 anos antes de Jesus nascer. Esse é o detalhe do texto, o fato de que Jesus já sabia. Eu penso que a primeira vez que Jesus passou aqui, ele olhou para aquele homem e falou assim, ó, sua hora vai chegar. Sua hora vai chegar, sua hora vai chegar. E chegou a hora do homem, porque tinha tanta gente aqui, eram 5 alpendres, não é? O homem estava em um dos alpendres, e Jesus, no meio de tanto, ele escolheu justamente ele, porque já tinha, né? Aquele homem que estava ali, talvez, há mais tempo possível. Então, esse foi o local da cura do homem, aqui era um tanque de purificação, né? Se você quiser tirar algumas fotos, você pode. A nossa última batalha será aqui na minha frente. Hoje a gente não está com uma visibilidade boa, mas é bem aqui, né? Toda essa área foi a área de batalha. Samaria e Jerusalém. Ao sul, norte, leste é lá, oeste. Não tinha nada disso. Isso é moderno, desde 48 para cá, porque o que nós vemos hoje em dia são áreas de kibbutzim. Toda essa área são de kibbutzim e pequenas cidades. Mas nós, como patrimônio mundial, que nós tínhamos na época, o pastor vai falar toda a parte teórica. Então, muito bem-vindos ao Vale do Jezreel. Nós saímos de lá. Lembra que eu sempre aponto o Monte Tabor, o redondinho? Aqui ao norte, nós temos o Líbano. E aqui embaixo, o rio Kishon, como vocês chamam? Kishon. Gizon. É um rio que é muito diferente para nós brasileiros, que quando a gente vê rio, nós vemos água. Aqui é só no inverno, tá, pessoal? Tudo isso daqui é um espetáculo. Isso aqui tudo é o Vale do Jezreel. Aonde estamos? Monte Carmelo. E para onde vamos? Cesareia. Ela diz, a minha frente é o nosso último itinerário, Jerusalém. E o Armagedon é bem atrás, não dá para ver por conta da visibilidade. Hoje a gente não vê nem o Monte Hermon. É atrás dessas montanhas aqui. Muito obrigada. Ótimo. Pessoal, a última batalha, aqui. A nossa última batalha será aqui na frente. Hoje a gente não está com uma visibilidade, mas é bem. Toda essa área foi a área de batalha. E a batalha onde foi concebida? Bem ali, onde tem hoje essa pequena construção debaixo dessa ponte, não dessa primeira, daquela ponte ali, que se estivesse dando tiro. Aqui, pessoal. Aqui embaixo fica o rio Kishon. Ok? Nós só vemos o rio quando chove. Agora só o veremos a partir de outubro, novembro, conforme as chuvas. E para onde iremos finalmente? Samaria e Jerusalém. Ao sul, norte, leste é lá, oeste. Ok, pessoal? Toda a batalha foi feita aqui embaixo, onde hoje está a primeira, aquela pontezinha. Ok? A gente tem que imaginar que antigamente não tinha nada disso. Isso é moderno, desde 48 para cá, porque o que nós vemos hoje em dia são áreas de kibbutzim. Toda essa área são de kibbutz e pequenas cidades. Mas nós, como patrimônio mundial, conservamos tudo que está escrito na Bíblia. Tá bom? Ok. Vamos aproximar ali da sombra, gente, para eu dar uma palavra.
Olha só, nós estamos no lugar onde foi convocada aquele grande desafio de Elias e os profetas de Baal. Época do rei Acabe, rainha Jezabel, a idolatria se proliferando e Deus pedindo para restaurar o altar. Por conta da idolatria, Israel ficou 3 anos e meio sem chuva, houve seca. E naquele desespero todo, o povo clamando, Elias se levanta novamente para dar a palavra, né, para trazer chuva novamente. Mas antes ele faz aquele desafio com os profetas de Baal. E aí, o que acontece? Ele traz eles para os montes. E ele edifica um altar e diz o seguinte: olha, vocês vão clamar. E depois eu vou clamar. O desafio era esse: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Só que muita gente não sabia que os profetas de Baal, eles usavam um truque. Toda vez que eles queriam acender fogo no altar, eles cavavam um buraco, eles montavam, né, o altar, mas ficava uma pessoa deles lá embaixo. Quando eles clamavam, acendia o fogo. E ele saía por um corredor. O que Elias fez? Chamou para o monte. Não tinha como usar esse artifício. E a Bíblia diz que eles começaram a clamar 9 da manhã até meio-dia. Deram uma pausa, estavam cansados. E Elias disse para ele: talvez o Deus de vocês esteja dormindo, ou tenha viajado, ou foi fazer alguma necessidade. E aí eles clamam novamente. Clamam até que horas? Até 3 horas da tarde. 3 horas da tarde eles estavam todos cortados, sangue jorrando, não tinha fogo. Elias então diz assim: agora eu vou clamar. Ele cava um rego em volta do altar, enche de água e clama, e vem o fogo. E aí Israel todo começa a bradar, né? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias vai matar esses profetas. O que há de interessante nesse episódio? É que o tempo que os profetas de Baal clamaram foi o mesmo tempo que Jesus ficou na cruz. Começou 9 horas da manhã até o meio-dia, houve trevas, voltou a luz, eles clamaram até 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, o que aconteceu? Jesus deu o brado, tetelestai, e aí morreu. A morte de Jesus significa o juízo de Deus. O fogo era símbolo do juízo. Então, aquele juízo que veio sobre o altar, agora vai vir sobre o Calvário, sobre o Filho de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Toda vez que tem o altar, o fogo não cai sobre os homens. Por que nós não estamos mais debaixo do juízo de Deus? Porque o juízo caiu sobre Jesus. Se tem Jesus, se tem sangue, se tem sacrifício, o juízo não vai cair sobre você. Por isso, muitos cristãos vivem apavorados, dizendo: a mão de Deus vai pesar sobre mim, vai vir juízo sobre a minha vida. Não, não, não. Todo juízo veio sobre Jesus. No Monte Carmelo, 3 horas da tarde. Na cruz do Calvário, 3 horas da tarde, morreu o Filho de Deus para proclamar a nossa salvação. Amém. E dizer que só o Senhor é Deus. Aleluia. Amém? Amém. Levante a sua mão direita e diga: só o Senhor é Deus. 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 Pai, em nome do Senhor Jesus, que o mesmo Deus que manifestou o seu poder, amém, trazendo fogo, juízo, ó Deus, sobre o sacrifício e restaurando a sorte do teu povo e envergonhando os profetas de Baal, eu declaro nessa hora: sejam envergonhados todos aqueles que se levantam contra os teus filhos, contra os teus propósitos, amém, contra a tua vontade, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor estabelecida na cruz do Calvário, ó Deus, possa ser desfrutada por cada filho teu nesse tempo, consciente que não há mais juízo sobre nós, porque o teu juízo foi derramado sobre Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Só um minutinho. Aqui ainda vai ser palco de uma profecia bíblica escatológica. Vale do Menino está aqui nessa direção, de onde virão os exércitos do Oriente e vão travar a grande batalha do Armagedon. Então você está no lugar onde já aconteceu um episódio bíblico e onde ainda acontecerá. Provavelmente você vai ver isso, pelo menos não vivendo aqui nas manifestações desse corpo, mas você vai saber que você esteve de frente para
Pra cá, Flor, Flor. Pessoal, estamos chegando aqui ao sítio de Corã e aí vamos ter a oportunidade de ver um pouco dessa história. E tem uma coisa muito curiosa na palavra de Deus que aconteceu bem pertinho daqui, que eu vou falar para vocês no momento apropriado. Pronto, estamos em qual deserto, gente? ובמותיך יגידו על כיבודתך, ודברי נפלותיך שיחה ועדות נורותיך.